Isaías, número 43, verso 19, vai dizer assim: eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Só esse versículo mesmo. 43 vai falar sobre Deus, que é o resgatador de Israel, e o profeta ele vai discorrer sobre essas questões relacionadas com salvação. E essa salvação está muito direta com a cura de Deus para as pessoas e também um processo de libertação. Lembrando que no versículo anterior, 19, ele vai dizendo assim, ó, tem coisas que Deus fez no passado, tem coisas que Deus operou no passado, e que vocês estão se lembrando muito, como se estivesse vivendo naquele passado, de que Deus é um Deus que opera milagres. Mas a partir de agora, eu não quero mais que você considere aquelas coisas que você viveu lá atrás. Eu quero que você veja e vivencie coisas novas e maravilhosas que Deus está fazendo a partir de agora. É claro que a gente tem lembranças de maravilhas que Deus fez. O povo de Israel se lembrava de como Deus abriu o mar vermelho, como Deus operou abrindo o rio e como Deus cuidou do povo dele no deserto. Mas Deus está dizendo para nós e diz para aquele povo o seguinte: olha, eu estou fazendo algo novo na vida de cada um de vocês, então percebam que eu estou colocando vocês para alcançar a promessa. E quando abre as portas e quando abrir o mar, quando vocês atravessarem sobre essa adversidade, certamente vocês vão percorrer um deserto, mas um deserto com suprimento, um deserto com cuidado, um deserto com a minha proteção, com a minha bênção, e vocês vão perceber que no meio de todas essas dificuldades, problemas e escassez que os outros vão viver, vocês terão água em abundância. E essa água não somente para poder a gente ficar saciado e a gente ter o líquido para poder vivermos, mas também para que nós possamos ter algo novo, um renovo espiritual e a água da vida, que é o próprio Jesus em nós. Então, quando eu comecei a entender isso, aí eu estudei a respeito e eu vi que muitas vezes a gente fica vendo coisas que aconteceram no nosso passado e que Deus operou naqueles dias, mas hoje a gente não está vendo muitas coisas e a gente pergunta: será que Deus vai fazer? Será que Deus está cuidando? E vem esses questionamentos na nossa mente, e muitas das vezes são setas do inimigo para que a gente caia na incredulidade, olhando somente e vivendo para o passado, esquecendo que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E aí quando veio essa palavra para mim, aí eu peguei, parei e pensei: Deus, Ele está fazendo algo novo nas nossas vidas, independente de quem ganha a eleição, Ele está abrindo as portas para a gente ser abençoado. Você crê nisso? E olha que Ele não está dizendo que está fazendo uma coisa para acrescentar. Ele está dizendo que está fazendo uma coisa nova. É algo novo que a gente ainda não vivenciou e não viu. Então essa palavra, ela é bendita e ela é maravilhosa, porque já está para acontecer. Nesses dias adiante vai acontecer, porque o próprio Deus está falando conosco. Vai acontecer. E aí ele pergunta para mim e para você: vocês parecem que não estão percebendo? Vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo, não? E quando a gente olha os sinais na natureza, os sinais do universo, os sinais da economia, os sinais políticos, quando a gente olha para todos os sinais da volta de Cristo, a gente lembra que algo que está acontecendo de novo que está se aproximando da volta de Cristo para buscar a igreja dele, e eu e você fazemos parte desse processo e dessa vida eterna com Ele para sempre. Então, quando Deus ele retira o povo do Egito e Ele liberta aquele povo, o povo recebe assim algo surpreendente, fica emocionado, o povo fica com isso na memória, e tem que ficar mesmo, porque foi um marco grandioso que Deus fez.
mas ele chega nesse determinado momento como profeta e diz assim, diz para o povo que aquilo foi muito bom que aconteceu, era o tempo da lei, eu fiz algo tremendo, mas agora no tempo da graça eu estou fazendo algo muito maior, muito mais sublime e muito mais grandioso e com a expectativa eterna para viver com o meu povo. Então podem ficar despreocupados, porque ainda que o caminho seja difícil, ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha muitos empecilhos, ainda que para vocês seja um deserto, e olha que vocês sabem o que é deserto, porque eu tirei vocês de lá, dessa terra do Egito, e conduzi pelo deserto para a terra prometida, ainda que tudo pareça nessa vida que seja um deserto, eu vou colocar rios para que você caminhe em um lugar seguro, de paz, de alegria e de bênção. Ô glória! Quando eu entendi essa palavra, eu peguei e descansei. Falei, então vamos para a casa do Senhor, porque não tem lugar melhor para poder a gente estar do que na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Então eu não sei como é que você está entendendo isso, eu não sei como é que você está enxergando, não sei o que você está vivendo a nível de áreas que possam ser, que estejam desérticas, escassez, dificuldades. Quando a gente se lembra de deserto, a gente vê temperaturas amenas. Quando a gente vê o deserto, a gente vê temperatura quente, animais peçonhentos, ondas de vento com aquelas areias imensas que podem modificar todo o percurso, falta água, dificuldade de se deslocar, risco de morrer, risco de ser assaltado, de ter muitas dificuldades, então risco diverso, inclusive de adoecer, mas Deus diz assim, eu vou colocar um caminho, e quando a gente sabe que esse caminho é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo, olha, eu vou conduzir vocês pela vereda da justiça, na palavra, eu vou conduzir vocês em Cristo Jesus, e lá não vai faltar o que é necessário para que vocês estejam sobre a minha proteção, sobre o meu cuidado, sobre o meu amor, sobre a minha bênção, porque eu sou o Pai de vocês, que cuido de vocês em todos os momentos, eu estou fazendo algo novo a partir de agora, vocês já vão entrar num dia de amanhã com algo novo acontecendo para a glória do nome do Senhor. Amém? Olha que maravilha, nem acabou o ano, o pessoal está fazendo expectativa na mudança do ano, do dia 31 para o dia 1º, estão se programando para ter um ano novo, e muitas pessoas não vão ter nada de novo, porque não vão modificar o comportamento. Aqueles que não modificam o comportamento, podem fazer muitas coisas, mas o ano vai continuar o mesmo, vai entrar um ano, sair um ano, sem mudança de nada, porque vai ser um ciclo vicioso. Então não adianta fazer tantas coisas e ser místico se não ser transformado pela palavra, mas nós que estamos em Cristo, estamos recebendo a promessa antes da virada do ano. Isso é fantástico. Para aqueles que estão esperando o dia 31, para o primeiro, para nós estamos recebendo a promessa um mês antes. Ô, aí não tem como a gente não dar risada. Como é que eu sei que você está sorrindo? O seu olho está esticado, parecendo chinês, mesmo que você está de máscara, né? Então a gente já está alegre. Agora, o que é que depende da gente para poder a gente alcançar essa promessa? É a gente não ficar preso com coisas que não estão mais de acordo com a vontade de Deus. Quando ele fala, não vos lembrei de coisas passadas, então as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Deus já nos perdoou, Deus já nos resgatou e Ele já nos selou com o Espírito Santo para a eternidade. Então Ele dá essa palavra porque tem muitas coisas nas nossas vidas que precisam ser libertas, e tenha certeza, se a gente der espaço para Deus trabalhar, nós seremos libertos e alcançaremos a promessa dele de vida eterna e uma vida em abundância. Então Deus não vem nos prometer coisas maravilhosas nesse mundo, mas dentro desse mundo, a gente habitando e vivendo nesse mundo, Deus nos dá o suprimento, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá vitórias, Deus nos livra do mal, do maligno, Deus nos
abençoa, Deus nos guarda. Então a promessa aqui é deserto, para a gente atravessar o deserto. A promessa não é a gente atravessar no mar grandioso, numa grande escuna, num grande barco, para poder estar num hotel 5 estrelas, num resort, ter muita riqueza. Não, é para a gente enfrentar as dificuldades nessa vida e nesse mundo, mas o Senhor está conosco para poder guardar, para poder patrocinar, promover, abençoar e fazer com que a gente tenha aquilo que é necessário, não só para a gente viver, mas para poder abençoar todos que estão ao nosso redor. Amém? E aí eu me lembro de Abraão. Quando Deus chama Abraão com uma promessa. Qual é a promessa básica ali? O que era a promessa? A promessa era que ele seria pai de multidões. Deus não chamou Abraão para poder fazer milagres, para poder ser um pregador de destaque, para poder estar em sucesso, mas ele chamou Abraão para ser pai. Então, a principal função de Abraão era ser pai. E aí Abraão gerou quem? E gerou depois quem? E aí foi gerando, chegou em Jesus. Olha que promessa bendita de Deus para Abraão. Olha, eu quero que você seja pai, e eu vou te tornar pai de quê? De multidões. E dentro dessa promessa, Abraão não saberia, ele não sabia que viria o Messias. Mas de Davi, da casa de Davi, nasce o Salvador do mundo, o Salvador das nossas vidas, e uma promessa que foi dada a Abraão no deserto. Abraão foi para onde? Para o deserto, e ele coloca um rio no ermo, e Abraão, sendo pai, Jesus vem por causa dessa promessa. Eu estou trazendo isso para que você lembre que o que Deus está falando comigo e contigo nessa noite é grandioso, e a gente não tem ideia daquilo que virá da geração para frente pela promessa que Deus está liberando para mim e para você nessa hora. Meu Deus! Então, às vezes, Deus está querendo que a gente faça alguma coisa, Ele está nos chamando para algo, e a gente olha com os nossos próprios entendimentos, assim, os nossos olhos na fé, assim, apenas pai, mas pai. Quem tem 2 filhos? Às vezes já teve um, agora eu tenho um segundo, quem tem 3 já tem um terceiro, né? Já sou pai, já sou mãe. Mas imagine Abraão com essa promessa de pai, o que aconteceu? E obrigado, Abraão, por ter atendido a voz de Deus, porque Jesus veio e Ele consumou isso, e nós estamos aqui alegres, porque Abraão cumpriu em obediência à vontade de Deus. É assim que Deus está falando comigo e contigo nessa hora, e Ele quer que a gente tome posse dessa promessa, dizendo: olha, eu faço uma coisa nova e já está para acontecer. Amém? Já está para acontecer, e eu estou te encaminhando para o deserto, mas nele vai ter toda a provisão. Oh glória! Que maravilha! Nele você vai ter tudo que você precisa, e eu estou contigo, e vou fazer com que você percorra agora um processo de cura e libertação, porque eu já decretei, diz o Senhor, a tua salvação em Cristo Jesus, e você será salvo para sempre. Oh, maravilha! E aí, quando eu volto no versículo anterior, do 18, é para que a gente não lembre das coisas que passaram, e a gente desconsiderar as antigas. Não é aqueles marcos principais ou aquelas coisas que foram importantes para nós, que nos reflete a grandeza de Deus e traz à memória aquilo que nos dá esperança, mas é não ficar preso no passado com coisas que já aconteceram, porque Deus está fazendo algo novo, e a gente não ficar com a mente no passado de coisas que Deus já nos perdoou. Entende como é a passagem? Então isso é muito diferente, isso é muito sublime, isso é muito abençoado para mim e para você. Louvado seja Deus. Deus, Ele
convocou um povo, Ele separou um povo para poder falar do amor dEle e viver o amor dEle. Muitas pessoas não vão ter tempo, não vão ter mais disposição e não vão querer ler a Bíblia, mas apenas vai perceber em nós, através das nossas vidas, quem é Deus. E a leitura que eles vão ter da Bíblia vai ser a nossa vida. Então, como é que está a minha e a sua vida para esses dias na frente? Porque é a partir daí que Deus vai fazer com que a gente seja abençoado. E essa pergunta, assim, eu faço uma coisa nova. Eu não sei como está a sua tradução aí. Ela deve estar parecida. Já está para acontecer. Em alguma tradução ele vai dizer assim, já está acontecendo, que é um processo, né, no gerúndio de estar em situação, consequência e uma frequência de acontecimentos. Então, quando Deus diz assim, já está para acontecer, é sinal que Ele já estava trabalhando e está um processo para que isso venha e surja na nossa vida e que a gente tenha percepção. Tanto é que Ele diz assim, não percebeste ainda, porque não é da noite para o dia como se fosse algo mágico. Deus não trabalha com algo mágico. Ele vem construindo processualmente algo na nossa vida e daqui a pouco gira uma chave, daqui a pouco Ele nos redimensiona para um outro patamar espiritual e naquele momento a gente cai na real que já vinha acontecendo situações. Então, quando a gente olha para o passado que Ele está falando aqui, é para a gente não se lembrar de coisas que atrapalharam, que impediram a nossa bênção, o nosso sucesso, mas Ele está falando para que a gente veja nos acontecimentos o que Deus já está operando, fazendo, e quando a gente se lembra de coisas passadas, foram algo que forjaram o nosso caráter para a gente estar aqui, coisas que aconteceram que a gente muitas vezes não queria, mas aquilo acontecendo, surgiu uma bênção para mim e para você nesses dias, e algo que já estava muito tempo atrás, era para convergir para os dias vindouros na presença de Cristo Jesus para todos sempre. É isso que Deus fala conosco. Mas Ele também diz assim, porém o caminho no deserto. Então o que é que a gente entende de caminho no deserto? Muitas vezes, como eu já falei a respeito do deserto, a gente não quer enfrentar ele. Mas esse caminho também, quando a gente entende todo o contexto do capítulo 43, é como se ele estivesse colocando um viaduto, pronto, aí a gente entendeu. Imagina que na nossa cidade tem viadutos, e aquela pista que a gente está vindo, ela está uma pista ruim, e daqui a pouco quando a gente pega o viaduto, a gente passa pelos carros que estavam no trânsito, por toda a dificuldade, a gente sai lá na frente do outro lado, e agora todo aquele trânsito que estava interrompido, toda aquela situação, a gente já foi e já passou por tudo, e já saiu do outro lado, lá na frente, e tudo aquilo que estava impedindo a nossa bênção ficou para trás. É exatamente esse deserto que Deus está colocando no caminho. Então Deus está fazendo com que a gente seja dimensionado sobre todas essas dificuldades, esses problemas, essas coisas ruins. E aí ele ainda diz, ainda estou colocando suprimento para que você saiba que eu sou Deus. Quando ele fala de rio, é porque quando tem um rio da água viva, tudo vai dar. E a gente se lembra do Salmo que diz que aquela árvore está plantada junto do ribeiro de água e ela vai produzir frutos e muitos frutos. Então, quando Deus faz isso conosco, é sinal que muitas bênçãos estão por vir e elas já estão acontecendo. A gente tem que perceber e começar a agradecer a Ele. Então são dias da gente começar a ficar atento e ter discernimento com um coração grato. Não são dias da gente ficar perguntando e questionando a Deus e falando os porquês, como vai ser. São dias da gente agradecer e louvar o Senhor, porque Ele está fazendo algo maravilhoso para mim e para você, e é algo novo. Algo novo. Então foi essa ministração que Deus trouxe para a minha vida, e eu dei uma lida, estudei, e
daqui a pouco várias coisas vieram assim, aí eu me lembrei de coisas que tinha vivido no passado, como foi que Deus me conduziu para eu estar aqui com vocês, como foi que Deus forjou o meu caráter para eu poder ser quem eu sou hoje, tudo que aconteceu na minha vida para eu chegar nesse momento. E aí eu comecei a me lembrar de coisas também que não foram boas, e coisas que não foram boas, aí eu peguei, olhei o versículo anterior e disse, ficou para trás. Isso eu não quero mais saber não, porque Deus está fazendo algo novo para frente. Aquilo já, se Deus operou grandes milagres no passado, foi algo que aconteceu para as nossas vidas lá, mas daqui para frente Deus está fazendo algo bem melhor e maior. Então, quando Deus libera a promessa no tempo da lei, aconteceu algo grandioso, formidável. O pessoal ficou, meu Deus, foi grande o que Deus fez ali no Mar Vermelho, com Moisés, o povo atravessando. E eles enfrentam o deserto. Deus deu um grande livramento. Mas o que Deus está fazendo para nós nesses dias, no tempo da graça, e o que Ele já fez através de Cristo Jesus é algo muito maior, superior, algo muito, muito mais enriquecedor. Então o que Deus está fazendo para nós nesses dias para frente não se compara ao que aconteceu nas nossas vidas até o dia de ontem. Você crê nisso? Sim. Glória a Deus. Creia somente. Creia. Pode tudo não estar parecendo que vai acontecer. Você olha o deserto, aquele sol castigante que você não consegue nem abrir o olho. Quem já pegou um sol aqui no asfalto sabe mais ou menos o que eu estou falando. A gente não sabe o que é óleo na pista, se está evaporando alguma água no asfalto, é assim ou não é? A gente fica com aquela sensação de que não é e é, e os olhos assim ardendo, a face parecendo estar desidratando, é ou não é? É assim. Imagina no deserto mesmo, 50 graus. Então quando a gente olha assim, não tem expectativa, não tem nada, está difícil. A gente vai caminhar aí para o nada, um mar de areia, para lugar nenhum, com animais peçonhentos, com pessoas ruins que podem nos atacar, com um vento forte, com um frio de noite. Pode vir uma tempestade de areia, pode acontecer coisas que a gente não sabe, e é nesse deserto que Deus nos faz passar em bênção, em vitória e superar tudo. E é nesse mesmo deserto que Deus molda o nosso caráter para estarmos melhores para nós mesmos, não, para que nós estejamos parecidos com Cristo Jesus. Deus não vai moldar o meu caráter para eu ficar melhor do que eu era. Ele vai me aproximar de Cristo. Então Deus não está trabalhando para que eu seja uma pessoa melhor do que eu já sou. Isso é uma consequência do modelo de Jesus para as nossas vidas, amém? Então vão ter coisas que vão ser inadmissíveis, tem coisas que Deus não vai aceitar, tem coisas que não dá para negociar com Ele, porque Ele não está querendo que eu fique melhor do que eu já sou, Ele está querendo que eu fique semelhante a Cristo, a Ele mesmo. Porque se fosse comparar comigo mesmo, cada dia que eu tivesse uma vitória, uma melhora, ao invés de eu me humilhar, eu ia ficar orgulhoso, porque eu estava vendo que eu estava em crescimento e isso seria muito bom para os outros. Mas quando a gente olha para Cristo, meu Deus, cada pequena ou grande melhora não significa quase nada. Então a gente desce mais na presença dEle e deixa Ele moldar a nossa vida como Ele quer. Louvado seja Deus. Jesus não morre para que o crente ele fique bonzinho. Jesus morre pelos nossos pecados, pelo aquele que reconhece os pecados. Então ele não vai morrer para que cada crente se torne uma pessoa boazinha, ou Jesus faz algo porque nós somos bons. Não. Jesus faz algo para poder cumprir a vontade de Deus em obediência, e Ele morre para que sane os nossos pecados e a gente possa encontrar essa salvação
que é isso que ele está falando na palavra. E nessa salvação tem um processo de libertação. E a gente precisa ser liberto de nós mesmos. Porque tem coisas nossas que elas nos impedem da gente avançar de glória em glória. Tem coisas que não acontecem nas nossas vidas porque nós somos o impedimento. E muitos querem demonizar tudo, né? Bota a culpa no diabo, bota a culpa em Satanás, e a culpa é da pessoa mesmo. Porque se for culpa do diabo, a gente como igreja reunida agora, a gente vai orar em concordância em nome de Jesus e o diabo vai sair, vai bater retirada, amém? Ele tem que sair em nome de Jesus, é promessa. Mas se for uma questão de caráter, nem adianta que ele não sai. O caráter ele tem que ser transformado de glória em glória pela presença da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, muitas vezes, é algo nosso. E precisa orar para Deus nos libertar de nós mesmos. Mas nesse processo, a palavra é que coisas novas estão acontecendo, estão por vir, e a gente vai ficar regozijado no Senhor. Só por isso, em 30 dias antes da passagem de um ano para um ano vindouro, a gente já fica alegre. Porque se tiver segunda, terceira onda, quarta onda, a onda que for, a gente vai surfar nela, porque Jesus já deu a palavra para a gente nessa hora. Se tiver tempestade, se tiver qualquer situação, se tiver qualquer coisa, Deus já liberou uma palavra para mim e para você, então não volta atrás. Não desista. Não duvide. Apenas creia. Se creres, verás a glória de Deus. Então essa é a palavra que Deus fez com que eu compartilhasse com você nessa hora. E eu quero orar para que essa palavra ela comece a se cumprir em nós nesse momento. Porque o salmo que a gente leu no 102, no início do culto, ele disse o quê? Vou abrir aqui para a gente não falar nada errado. Ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto. Inclina os teus ouvidos e ouve-me depressa. E aí Deus já responde a nossa oração, liberando a palavra de prosperidade, de libertação, de salvação e vida eterna. Então, se você puder ficar de pé para a gente orar.